A Polícia Civil está investigando o caso de uma família que teria sido feita refém em Lusiânia. O caso foi no fim de semana e ainda é um mistério para a polícia. Elas relataram à polícia que ficaram em cárcere privado do dia 25 até o dia 27 deste mês, mas o delegado ainda não confirma a versão. Na residência onde esses autores estavam, foram encontradas algumas pessoas, que estavam lá nos cômodos. E aí agora, para concluir a investigação, a Polícia Civil está apurando se essas pessoas que lá estavam eram vítimas de cárcere privado ou eram usuários de drogas. A Polícia Militar chegou até a quadrilha depois de receber uma denúncia informando que os suspeitos estavam cometendo roubos na região de Lusiânia. No momento da abordagem, houve confronto e um suspeito ficou ferido. O carro que estava sendo utilizado para cometer os crimes era de uma das vítimas e foi recuperado. De acordo com o delegado, pelo menos 4 suspeitos foram presos até o momento. 2 maiores e 2 adolescentes com idades entre 15 e 16 anos. Todos foram ouvidos, mas o delegado diz que percebeu contradições nos depoimentos, tanto das vítimas quanto dos suspeitos. Não descartamos a possibilidade de fazer uma nova oitiva das vítimas, em conjunto com os demais elementos que estão sendo investigados. E ontem à noite, uma equipe da Polícia Militar de Lusiânia socorreu um bebê que estava engasgado. Os policiais foram abordados pela mãe do recém-nascido. Ele não estava respirando. Os PMs fizeram os procedimentos de primeiros socorros e conseguiram reanimar o bebê dentro da viatura. Ele foi levado para a UPA e, segundo o médico, esse procedimento foi fundamental para que o recém-nascido tivesse sobrevivido. E ontem teve cerimônia de inauguração do Comando de Artilharia do Exército em Formosa. O evento contou com a presença do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e do governador Ronaldo Caiado. O vice-presidente Hamilton Mourão e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, estiveram presentes na solenidade de inauguração do Comando de Artilharia do Exército, que contou com a participação de 1.500 militares. No visor do Planalto Central. O Comando de Artilharia é responsável pelo lançamento de mísseis e foguetes Astros 2020 e participa do desenvolvimento do primeiro míssil tático com tecnologia brasileira, com alcance de até 300 quilômetros. Em discurso, o vice-presidente exaltou o trabalho da artilharia e os valores morais e éticos dos militares. São os valores morais, são as nossas competências que nos fazem cada vez mais fortes e nos fazem também de exemplo e de farol para que o restante da nação brasileira venha conosco. Mourão ainda esteve à frente do desfile oficial. O Comando de Artilharia do Exército, que antes ficava em Porto Alegre, agora se estabelece em Formosa. Todo o gerenciamento da artilharia de mísseis e foguetes do país vai acontecer aqui no Forte Santa Bárbara. Em demonstração do arsenal, teve disparos do foguete SS-9TS, usado somente para treinamento e que tem capacidade de alcançar 15 quilômetros. Caiado também participou do momento, entrou no caminhão e fez os disparos de foguete. Ronaldo Caiado destacou a importância do comando na região. Para ele, uma possibilidade de atrair indústria do ramo. Então, se nós pudermos ter essa base cada vez maior aqui no estado de Goiás, já que nós temos uma condição geográfica que é especial, isso aí nós temos que capitalizar cada vez mais essa oportunidade de concentrarmos aqui tudo aquilo que pode gerar em termos de emprego, de renda. Nos últimos dias, a polícia de Goiás voltou a apreender com frequência aquelas máquinas caça-níqueis. Esses jogos eles são proibidos, mas acabam sendo oferecidos em casas e comércios que não costumam levantar suspeitas e funcionam como cassinos clandestinos. Só nessa delegacia, 33 máquinas estão lotando a sala. Elas foram apreendidas em 2 casas no Jardim América. Num dos endereços, 11 pessoas estavam jogando quando a polícia chegou. Os apostadores e os funcionários foram para a delegacia, mas ninguém ficou preso por se tratar de uma contravenção penal. A lei que fala sobre os jogos de azar aqui no Brasil é bem antiga, ainda da década de 40. Naquela época, o dono das máquinas que fosse pego pela polícia pagaria uma multa que ia de 2 a 15 contos de réis. E de lá para cá, esse valor nunca foi atualizado. Tá aqui na lei ainda, ó.
A lei que está completamente ultrapassada, ela incita que o contraventor continue praticando o ato criminoso justamente porque não tem punição. Já para o jogador, a multa foi atualizada em 2015. Vai de R$2.000 a R$200.000. E além dessa punição, ainda tem um problema que afeta também a família dos apostadores. Gastam toda a sua aposentadoria, todo o seu rendimento nas apostas. É um tipo de jogo em que ele não tem fim, enquanto mais a pessoa aposta, vai jogando e leva aí mesmo a destruição, separação de casamento. A gente tem esses relatos também. A maioria das denúncias que são feitas no 197, normalmente é um parente, um filho, irmão ou cônjuge. Ainda na capital, a Rotan encontrou várias peças que, segundo os policiais, são usadas para montar caça-níqueis. O material estava em uma casa na Vila Isaura. Os policiais foram até lá para checar uma denúncia e acabaram encontrando a fábrica. O dono das peças prestou depoimento e foi liberado. Em Aparecida de Goiânia, uma distribuidora de bebidas funcionava sem levantar suspeitas, até que os policiais chegaram e encontraram 5 máquinas nos fundos do comércio. No interior, em Caldas Novas, uma reclamação de barulho levou a polícia militar até um bar. Só que, além de recolher a caixa de som, os PMs também apreenderam 2 máquinas caça-níqueis, que estavam escondidas. O dono do bar acabou denunciando outros comércios que exploravam o jogo e os policiais apreenderam mais 12 equipamentos e 3 sucatas. A defesa do homem que é suspeito de montar caça-níqueis na Vila Isaura negou que as peças são para máquinas de jogos de azar. Segundo advogados, os equipamentos são para reciclagem e para montar caixas de música. E a polícia fez ontem uma reconstituição na casa dos irmãos Vitor e Caleb. Eles morreram numa ação policial no início de janeiro. Os PMs do BOP estiveram no local, mas não participaram da reconstituição. A casa na rua Araguacema foi isolada. Acesso permitido só aos policiais civis, da Polícia Técnico-Científica, da Corregedoria da PM, e veio também o comandante do BOP, a força especial a que pertence os PMs envolvidos na ocorrência. O trabalho da perícia já tinha começado, quando às 9h30 da manhã, um carro trazendo os 4 PMs entrou na casa. Eles assinaram a recusa em participar da reconstituição e foram embora. Tudo isso é um direito que lhes assiste. Afinal, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Eles vão falar somente depois que tiverem acesso a todas as provas. As mortes dos irmãos Vitor de Paula, de 21 anos, e Caleb de Paula, de 18, foram no dia 6 de janeiro. Segundo o relato dos policiais, a equipe do BOP entrou na casa atrás de uma denúncia de tráfico de drogas. Teria sido recebida a tiros. Na reconstituição, os tios dos 2 rapazes que moram na rua ao lado também participaram porque foram os primeiros a chegar ao local depois dos tiros. O policial veio encontrar comigo e me colocou para fora. E eles falaram que houve troca de tiro e não tem marca de tiro. Para onde foi essas balas? Os 4 socorristas que atenderam ao chamado de emergência foram convocados. A participação dos socorristas aqui se resumiu a descrever como foi o socorro. Eles disseram que quando chegaram aqui, os rapazes já não tinham sinais vitais. Os bombeiros foram importantes para se determinar onde se encontravam os corpos, a posição, se seria ou não compatível dentro da dinâmica. E eles afirmaram que aferiram os sinais clínicos, não detectaram sinais clínicos de vida, contudo, como não tinham médico, não poderiam legalmente atestar o óbito. Assim, eles seguiram o procedimento, o ciclo de atendimento, entubaram, tentaram reanimar as vítimas e as encaminharam à UPA na tentativa de continuar a reanimação ou se atestar oficialmente o óbito. A reconstituição durou 2 horas e deve ajudar na investigação que teria ficado prejudicada por causa da falta de isolamento no local no dia em que as mortes ocorreram. Temos algumas situações, principalmente relacionadas à cronologia dos fatos, algumas ações que foram desenvolvidas pós o confronto, e a reprodução simulada é importante para isso, para conferir que o raciocínio da Polícia Civil está coerente com aquilo que nós estamos apurando. Muito dolorido meu com o pai, ver os 2 filhos partindo, e eu quero justiça. A Polícia Civil acredita que não vai ser possível concluir a investigação dentro do prazo estabelecido de 30 dias. O delegado Douglas Pedrosa, que cuida do caso, diz que deve pedir mais tempo ao Judiciário. A Corregedoria da PM ainda não comentou sobre a reconstituição.
E a hora da nossa primeira rodada de participações. A primeira foto, quem mandou pra gente é o Caio Feitosa, do Pedregal, em Novo Gama. Todos os dias ele acompanha as notícias aqui da TV Anhanguera. Caio, grande beijo para você e para o pessoal de Novo Gama também. O Pedro Matos, do Jardim Gá, em Lusiânia, também está sempre ligado aqui na nossa programação. Abraço para você, Pedro. Tem ainda o João Lucas, do Parque São Bernardo, lá de Valparaíso. Ele também mandou essa foto aí pra gente, acompanhando aqui o nosso jornal. Todos os dias ele diz que assiste a nossa companhia aqui. João Lucas, beijo para você. Tem ainda a foto da Giovana Amorim, do Parque Estrela d'Alva 7, em Lusiânia. Você também pode aparecer aqui, participar com a gente através do nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na tela, que você já conhece, 984-42-4000. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo comercial e na volta, direto de Cristalina, a Camila Castro mostra para a gente uma cratera que está colocando em risco motoristas e pedestres. Camila Castro. Pois é, Thalia, olha só, eu estou aqui na rua 52 do bairro Vila Andrade, em Cristalina, e por aqui a situação tá difícil, viu? A coisa tá feia. Eu vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, Adeildo Martins, mostrar para você que tá aí acompanhando a nossa programação o tamanho desse buraco. Realmente é muito grande e acredite, esse buraco aqui existe há pelo menos 10 anos, só que há 4 a situação piorou. E olha, vou te dar aqui um dado que é bem preocupante, porque de dezembro até agora, 5 carros já caíram nessa cratera. E os moradores já procuraram a prefeitura e até agora nada foi feito. Por isso que nós estamos aqui em Cristalina hoje, para mostrar esse problema que está preocupando os moradores. Fica em frente a várias casas e daqui a pouquinho eu volto para mostrar tudo isso aqui direto de Cristalina, no bairro Vila Andrade. Thalia? Daqui a pouquinho a gente volta a falar desse assunto ao vivo com a Camila, direto lá de Cristalina. E nessa edição tem ainda a previsão do tempo com a Nayara Santos. A gente fala dessas fortes chuvas que estão castigando algumas cidades aqui do nosso estado. Participe você também do Jornal Anhanguera, mande a sua sugestão. A gente volta logo depois dos comerciais.